A grosso modo, podemos dizer que modelagem é a descrição matemática de alguma coisa. Bom, primeiro nós temos que ter um problema que nós queremos solucionar. E a ideia é chegar à solução deste problema. O primeiro passo a se fazer é identificar variáveis importantes vinculadas ao problema. Ok? Então a gente faz a identificação dessas variáveis. Posteriormente, elaboramos suposições e aproximações razoáveis. Neste momento é importante saber do problema e das variáveis identificadas o que realmente é essencial e o que é acessório, e posteriormente aplicar as chamadas leis fenomenológicas relevantes, ou seja, associar as leis ou a teoria que estejam associadas ao problema e possam relacionar, de certa forma, essas variáveis e as pressuposições que nós consideramos anteriormente. Ao reunir todas essas informações, geralmente nós chegamos a uma equação diferencial. Após a obtenção da equação diferencial, a ideia é chegar agora na solução desta equação diferencial, que possivelmente será a solução do nosso problema. Para isso, eu tenho que aplicar uma técnica de solução da equação diferencial e, muitas vezes, aplicar as chamadas condições iniciais e de contorno à solução obtida. Ok? E assim nós conseguimos chegar à solução de uma equação diferencial que pode ser solução do problema. Né? O processo, na verdade, não acaba aqui. É necessário testes, né, e verificações para saber se realmente a solução da equação diferencial pode representar uma solução do problema, de preferência uma solução mais aproximada possível. Vamos ver um exemplo de modelagem que ilustra claramente o que foi colocado no slide anterior. A ideia é formular uma equação diferencial que descreva o movimento de um objeto caindo na atmosfera perto do nível do mar. Então, o que nós queremos é formular uma equação diferencial que descreva o movimento de um objeto caindo na atmosfera próximo ao nível do mar. Então, aqui está o nosso diagrama de modelagem, com os tópicos associados ao processo de modelagem, e vamos começar a fazer esse modelo. Primeiro, nós temos aqui um objeto, considerei um objeto com formato esférico, ok? Precisamos identificar as variáveis importantes no estudo de queda desse objeto. Sabemos que se esse objeto cai, ele está submetido a uma força, chamada força-peso, dada por massa vezes a gravidade. Então veja que já aqui eu identifiquei variáveis que são massa, aceleração da gravidade, cujo produto me dá o valor da força-peso. Esse objeto, ao estar caindo na atmosfera, ele está submetido a uma força de resistência do ar. Então aqui eu tenho mais variáveis envolvidas, no caso a velocidade, porque a força de resistência do ar é uma força que depende da velocidade do objeto, uma constante K. Próximo passo, elaborar pressuposições e aproximações razoáveis. O que seria isso? Quando eu chamei M e G de variáveis, na verdade, nesse caso aqui, a priori chamei de variáveis. Na verdade, nesse caso aqui, eu posso considerar a massa do objeto e a aceleração da gravidade como sendo constantes. Ou seja, eu vou considerar que o objeto não perde massa no decorrer da sua queda. E como nós estamos próximo do nível do mar, o problema considera que nós estamos próximo do nível do mar, eu posso considerar a aceleração da gravidade como sendo constante. Se nós estivéssemos falando de um lançamento de um satélite a ser colocado em órbita, possivelmente essa aceleração da gravidade já não poderia mais ser considerada como constante, e sim como função da altura do satélite em relação à superfície da Terra, mas nesse caso sem problemas. E a força de resistência do ar como sendo proporcional à velocidade.
No entanto, existem situações em que essa força de resistência do ar é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, nesse caso, eu considerei que ela é proporcional à velocidade, ou seja, varia linearmente com a velocidade. E para isso eu jogo aqui uma constante k, que depende de alguns parâmetros, como geometria do objeto e a região em que esse objeto está caindo. Agora vamos aplicar as leis fenomenológicas relevantes. Nesse caso, como eu estou falando de queda de um objeto e que envolve forças atuando nesse objeto, a lei física que eu vou utilizar aqui será a segunda lei de Newton. Para isso, eu tenho que estabelecer um sistema de referência com certo eixo y e aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. A força resultante, como eu tenho duas forças atuando no objeto em sentidos contrários, vai ser uma menos a outra. Esta ficará positiva, por isso esta referência estabelecida. Então, eu tenho P menos a força de resistência do ar igual a massa vezes a aceleração. O peso do objeto é massa vezes a aceleração da gravidade, menos K vezes V igual a massa vezes, e vamos lembrar que a aceleração é a derivada primeira da velocidade. Pronto. Então aqui nós chegamos a uma equação diferencial cuja solução descreve o movimento desse objeto de queda com essas condições colocadas. Ok? Então chegamos até a equação diferencial. O próximo passo seria aplicar uma técnica de solução desta equação. Nós vamos aprender a resolvê-la e aplicar as chamadas condições iniciais e de contorno. O que seriam essas condições iniciais? Se eu considerar, por exemplo, que esse objeto está inicialmente parado, no início da sua queda, então essa daqui é uma condição inicial, ou seja, uma condição em que lá no final da resolução eu vou poder utilizá-la para encontrar parâmetros importantes na solução da nossa equação diferencial. Ok?